Meus queridos irmãos, é uma grande alegria receber cada um dos meus irmãos hoje aqui. Nós vamos meditar na palavra de Deus, conforme a programação para o dia de hoje. E nós vamos falar esta manhã sobre as características do testemunho apostólico. Vamos fazer juntos a leitura que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim, do 5 ao 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quando estudamos a história da igreja, é bem certo que cada um de nós tem um momento, um recorte temporal de sua preferência. Eu muito me encanto pelo trabalho dos cristãos dos séculos 2 e 3. Acho-o maravilhoso. Quando leio o modo como os nossos irmãos em Cristo estavam ganhando a Ásia para Jesus, eu quase posso vê-los. Quando penso na expansão do Evangelho para o Oriente, e assim lendo através dos livros de história, eu os posso enxergar varando as terras da Síria, atravessando a Mesopotâmia e dali para todo o mundo do Antigo Oriente Próximo. Também enxergo, lendo o texto sagrado, um período ainda mais nobre, um período inigualável, que está acima em todos os aspectos do trabalho feito no segundo ou no terceiro século, e aí já não é mais a história da igreja primitiva, mas a história da igreja apostólica. E no meu coração, como eu sei que também no coração dos irmãos, bem mais alto, bem mais caro, bem mais belo do que o trabalho, do que a história dos séculos 2, 3, ou dos avivamentos dos séculos 17 e 18, ou do avivamento pentecostal dos séculos 19 e 20, certamente é a história da igreja do primeiro século. E quando lemos o texto que Lucas escreveu, nós nem somos levados pela imaginação, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E o que temos não são pensamentos e imagens que se formam na mente, mas visões espirituais que se passam na nossa alma, de como estes cristãos ganharam as franjas da Europa e dali entraram para o velho continente e foram levando a mensagem do Senhor e fizeram da Europa o primeiro continente evangelizado, cristianizado da história. Mas quando lemos o livro dos Atos, observamos que esses crentes eram dotados de uma ousadia, de uma audácia, de autoridade quando estavam a pregar e a testemunhar, e o modo como faziam, a forma como pregavam, é tão impressionante que por vezes até nos esquecemos do conteúdo que eles pregavam. Focamos muito mais na sua coragem do que no seu testemunho, muito mais na sua audácia do que nas suas palavras, muito mais na sua performance do que no conteúdo, nas palavras que estavam eles a dizer diante das autoridades, ante as multidões enfurecidas, aqui e ali navegando entre as ilhas no Mar Egeu, passando entre as cidades da Turquia. Estes homens estavam sempre tão envolvidos, tão combativos com o Evangelho, que quase vimos a nos esquecer que mais importante que a forma era o conteúdo daquilo que pregavam. Mas por que é que eles tinham o conteúdo que tinham e por que é que tinham a coragem de que dispunham? Conforme lemos aquilo que Lucas escreveu, pela autoridade que o Espírito lhe deu, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito:
recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Devemos entender a atividade testemunhal não apenas de maneira perspectiva, olhando para frente, eles testemunharão, eles dirão, eles falarão, mas compreender quais são os aspectos passados desse testemunho. Falarão sim, mas do quê? Testemunharão sim, mas a respeito de quê? Dirão com audácia sim, mas sobre quais coisas? As coisas que eles viram. E justamente naquilo que viram é que certamente está a fonte de toda a coragem de que dispõem. Porque vendo o que viram, ser humano algum poderia ficar calado. Testemunhando as coisas que presenciaram, ninguém poderia ficar com os lábios trancados, cerrados. Logo, os cristãos apostólicos eram testemunhas de coisas incríveis. Devemos nos ater por alguns instantes no contexto histórico do livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós estamos a não mais do que poucas semanas desde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quando lemos a Bíblia, é bem comum que a nossa mente se aplique de forma estanque, compartimentada, não percebendo a relação que pode haver entre um livro e outro. E aqui, meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos até bem poderia ser chamado, como algumas vezes de um quinto evangelho. O livro dos Atos dos Apóstolos é aquilo que nos mostra os efeitos das coisas vistas nas vidas de quem viu e nas vidas de quem escutou a respeito do testemunho. E o que viram os cristãos primeiros? O que viram os crentes que estavam reunidos no cenáculo em Atos capítulo 2? Eles viram Jesus operar milagres, curas, libertações e realizações sem fim. Quando lemos o Evangelho de João, que certamente é dos 4 evangelhos, um texto maravilhoso, não que os outros não sejam, mas há nele uma sublimidade, bem certamente advinda do próprio relacionamento de seu autor com a pessoa do Cristo. Lendo este evangelho, chegando à sua conclusão, lá no capítulo 21, assim está escrito: há, porém, ainda, capítulo 21, versículo 25, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido eu, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Significa que a quantidade de coisas que estes homens viram, que presenciaram aquelas mulheres, que viram as criancinhas que seguiam a Cristo, que as próprias multidões, mais curiosas do que devotadas, estavam observando no ministério de Cristo, era uma quantidade sem fim. Nós sabemos, por causa daquilo que nos é contado nos evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo curava, que as multidões corriam para ele, querendo obter solução imediata para os seus problemas, e não obstante houvesse nessas multidões senso de imediatismo, mas também de ingratidão, o Senhor Jesus nunca negou-se a uma cura, nunca negou-se a uma intervenção. Os discípulos estavam a testemunhar todas as manifestações miraculosas do Senhor Jesus Cristo, as mesmas manifestações que era para acontecerem agora mesmo entre nós. E nós pregamos que essas manifestações são para os nossos dias, não é assim? Não enchemos os pulmões e proferimos com os lábios dizendo que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias? Não proclamamos também que os sinais, as curas, os prodígios também são para agora? Igualmente não estamos dizendo a todo momento que os dons espirituais são atuais e atuantes? Entre mentes, irmãos, é bem verdade que conquanto preguemos isto, os sinais parecem diminuir, as curas parecem minguar, as intervenções maravilhosas parecem arrefecer e nós já não vemos mais as coisas que dizemos que veríamos. Mas certamente o problema não está no Espírito. A falta não está na Bíblia. O erro não está em Cristo.
Mas prossigamos um pouco mais para chegarmos a estas conclusões. O ministério de Cristo foi operoso, foi repleto das realizações. Onde quer que o Senhor Jesus Cristo chegasse, alguma coisa aconteceria. E isto não é, irmãos, um tipo de bordão de pregadores itinerantes que tentam inflamar as multidões dizendo Cristo está aqui e algo vai acontecer, quando às vezes Cristo não está. Quando às vezes a itinerância toma o momento, a autoridade e a centralidade da própria pessoa de Cristo. E o próprio Cristo disse em Mateus 24 que assim seria, porque haveria momentos em que alguém diria, eia que o Cristo está lá, corramos até ele, e não é o Cristo. Mas no caso do ministério do Senhor Jesus, não é isto um chavão, não é um bordão, era a mais autêntica verdade. Onde quer que chegasse o nosso Senhor, alguma coisa mudaria, alguma coisa seria feita, um milagre seria operado, uma vida seria transformada, uma família seria restaurada, não haveria como alguém permanecer da mesma maneira diante de Cristo, assim como ainda hoje não há, porque Cristo não mudou, a sua autoridade é a mesma, o seu poder é o mesmo, e o nosso Senhor opera da mesma forma, da mesma maneira. O que viram os primeiros cristãos? Eles viram Cristo ensinar. Estes homens, estas mulheres devotadas, os jovens que seguiam a Jesus, as criancinhas que subiram-lhe ao colo tantas vezes, viram Cristo ensinar. E por causa de seus ensinos, o Senhor se tornou um alvo preferencial dos saduceus e dos fariseus. Um pouquinho de história a mais não nos fará mal qualquer. Quando um homem muito poderoso, que morreu bastante jovem, chamado Alexandre o Grande, veio a falecer, ele tinha cerca de 33 anos quando morreu, e morreu conquistando o mundo conhecido de sua época. Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, depois de assumir o trono macedônico aos 20 anos, durante 13 anos, dedicou-se a conquistar todo o mundo de sua época. Deixou as ilhas do Mar Egeu, depois de haver dominado as cidades gregas, levou a sua dominação para o norte da África, dominou as próprias terras bíblicas, avançou para além e para a Ásia, e quando chegou na Índia, às margens do Indo, ali a sua vida expirou-se. Ele não deixou um sucessor. 4 de seus generais organizaram então o mundo que Alexandre conquistou em 4 grandes partes, cada qual assumiu a direção e o governo de uma dessas regiões. Para o contexto do Novo Testamento, é importante que nos lembremos que o povo de Israel ficou espremido, de um lado, entre a influência dos Ptolomeus, que eram aqueles descendentes do governo alexandrino que governavam a África, especialmente o Egito, e do outro lado os Seleucidas, que ficaram com o governo da Mesopotâmia e da própria Síria. E Israel espremido entre as duas influências. Ora os Seleucidas tomavam conta, ora os Ptolomeus. E os judeus iam tentando se organizar entre estas frentes de poder político. É desse momento, é nesse instante que surgem estes 2 grupos tão conhecidos nossos no Novo Testamento, saduceus e os fariseus. Os saduceus eram helenistas, eram a favor da cultura grega, queriam helenizar Israel, queriam secularizar a própria religião. Os fariseus colocavam-se como guardiões de toda a qualidade da vida religiosa dos judeus. Nós não temos os fariseus como boas pessoas, como bom grupo, mas os judeus tinham. Na verdade, os fariseus gozavam de bastante popularidade entre os judeus, porque eles eram reconhecidos, os fariseus, como sendo aqueles que preservariam a saúde religiosa de Israel. Os saduceus, por seu turno, eram os chamados colaboracionistas.
Enquanto os gregos dominavam, apoiavam os gregos. Mas a partir de 150 anos antes de Cristo, quando Roma tomou conta, os saduceus logo passaram a apoiar os romanos e receberam dos romanos, pasmem os meus irmãos, a autorização para explorar financeiramente o culto judaico. Eram os donos do templo. Quem viesse a Jerusalém para uma festa não poderia gastar na cidade de Davi em moeda estrangeira, tinha que fazer um câmbio no templo, segundo a taxa de câmbio que os saduceus colocassem. Quem viesse fazer sacrifícios não podia trazer de sua casa os animaizinhos que iria imolar ao Senhor, tinha que comprá-los dentro do templo. É por isso que Cristo entrou lá e chicoteou a todos aqueles que estavam mercadejando. Que houvesse uma tabela no tabernáculo é coisa que vinha desde Moisés, mas a exploração financeira da vida religiosa era própria dos saduceus. Mas os saduceus e os fariseus, ainda que opostos politicamente, ainda que opostos religiosamente, viram no Senhor Jesus Cristo um inimigo comum, porque Cristo não ensinava como os fariseus. Cristo não ensinava como os saduceus. A palavra de Deus nos diz que Cristo ensinava com autoridade. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 31, está escrito: desceu Cristo a Cafarnaum, cidade da Galileia, ensinava ali nos sábados e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quer dizer que havia em Cristo não apenas o conhecimento, mas a força moral. Havia em Cristo não só a palavra, mas o exemplo a ser cumprido. Havia em Cristo não só o termo de consolação, mas o próprio consolo para quem o buscasse. A palavra de Deus nos diz que Cristo olhava as multidões e se compadecia delas, de íntima compaixão. É coisa que certamente apenas as nossas irmãs aqui presentes e que são mamães talvez possam bem entender, porque quando veem um filho em situação de risco ou de perigo, logo levam a mão ao ventre como que sentindo uma dor e um incômodo aqui. Este é o amor entranhável com que Cristo amava as multidões, com que Cristo nos amou, o mesmo amor que esses primeiros crentes de Atos capítulo 2 viram. Não só viram, mas experimentaram. Não apenas experimentaram, mas dele puderam testemunhar. O que foi que viram os primeiros cristãos? Eles viram Cristo ensinar, e ensinar com amor. Mas eles viram algo mais ainda. Os primeiros cristãos viram Cristo morto e viram Cristo ressuscitado. Eles viram o Cristo que morreu. Conforme o ministério terreno de Cristo avançava, é óbvio dizer, a data do seu sacrifício chegava também. E os próprios discípulos pareciam não entender muito bem que depois de Israel aguardar por tantos milênios pela chegada do Messias, haveria agora de despedir-se do Cristo. E o Senhor Jesus dissera aos discípulos: é bom que eu vá, é importante que eu vos deixe. E eu não posso culpar os discípulos por sentirem-se desamparados, porque eu mesmo me sentiria também. Ora, como assim? Depois de tanto esperar, bem na minha geração o Cristo aparece. No meio de tantas figuras proeminentes em Israel, Cristo resolve tomar galileus para o seguirem. E entre os galileus ele toma muitos pescadores. Logo o Senhor Jesus escolhe aqueles que no próprio contexto de Israel não eram os melhores, não eram os mais sábios, não eram os mais requisitados, pois depois da bênção de ser escolhido por Cristo, Cristo se vai? Não, Senhor, não se vá. Não nos deixe, mas a própria morte do Senhor Jesus Cristo era parte de seu ministério inadiável, mas não era uma morte qualquer. Alguém cantou certa vez, e um hino que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 em nosso país, e que dizia que Cristo era mártir da paz. Nunca foi. Porque o mártir, se pudesse, escaparia ao sacrifício. Cristo entregou-se.
Cristo deu-se, Cristo deixou-se prender. Quando algumas vezes os sacerdotes quiseram prendê-lo, Cristo saiu, porque ninguém prende a Cristo, Cristo se deixa levar. Ninguém toma a Cristo, Cristo vai como ovelha muda ao matadouro. No momento em que é surpreendido no Getsêmani pelos soldados dos sacerdotes, e Pedro toma a espada e corta a orelha de Malco, o Senhor o repreende e ainda opera um milagre, restaura a orelha daquele ajudante do sacerdote e segue com eles. O que eles viram não foi só Cristo morrer, foi Cristo se entregar para a morte. Um amor que estes homens jamais imaginariam que poderiam um dia presenciar. Mas eles também viram o Cristo ressuscitado. Porque depois daquela sexta-feira terrível, aquela sexta-feira de dor, aquela sexta-feira de sofrimento, no domingo pela manhã, o Senhor já não jazia morto. Cristo não mais estava sem vida. Cristo não mais era um defunto, agora era o Cristo de Deus ressuscitado. Era aquele por quem o mundo poderia obter a salvação, aquele que deu-se para morrer e agora estava vivo. E não é alguma coisa que se diga para mexer com o nosso sentimento, mas que se afirma porque é toda a verdade. A igreja não adora o Cristo que estava vivo e morreu, mas ao Cristo que era morto e agora vive para todo sempre. Aleluia! Estes homens, os cristãos apostólicos, viram todas estas coisas. Mas e nós que não as vimos? Como fica o nosso testemunho? Como podemos ter da mesma autoridade deles, se não vimos as mesmas coisas que eles viram? Porque exatamente a fé é que nos permite assim. O Senhor Jesus Cristo disse, num dos momentos mais emblemáticos da sua ressurreição, o momento que produziu a prova mais incontestável de que Cristo era morto, mas agora vivia. Quando Cristo apareceu entre os discípulos, houve um que quis tirar a prova. Houve um que quis verificar. Houve um que quis saber se realmente o que estava diante dos seus olhos era fato e não era alucinação. Pois quando Tomé, a quem tantas vezes criticamos, tocou as chagas do Senhor, tocou o corpo de Cristo ressuscitado, a prova mais incontestável da ressurreição foi feita. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo disse a Tomé, porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Profeticamente o Senhor estava dizendo de nós e a nós que o nosso testemunho tem tanta autoridade quanto dos apóstolos, porque não vendo, nós cremos, não presenciando, nós sabemos, não experimentando lá, vivemos hoje aqui, e vivemos pela virtude do Espírito que vem sobre nós, porque quando Cristo estava com os discípulos, a sua presença era física. Hoje a presença do Espírito Santo de Deus é espiritual, é mística. Enquanto Cristo estava com os apóstolos, ele estava fora dos apóstolos, agora ele está dentro de cada crente. Enquanto Cristo estava no seu ministério terreno, quem o quisesse ver tinha que ir onde ele estava. Se Cristo está em Cafarnaum, corramos para lá. Se Cristo está na Judéia, para lá subamos. Se ele foi a Jerusalém, para lá acorramos. Mas quem quer ver a Cristo hoje, fecha os seus olhos e fala com ele. E o Senhor visita e responde às orações feitas em segredo, e o Espírito não deixa sem resposta os clamores que a igreja faz, e onde houver o crente, em qualquer lugar do mundo, mesmo que em cadeias, mesmo que em prisões, ali está o próprio Senhor Jesus Cristo, e onde estiver alguém sofrendo por amor ao Evangelho, ali está o Senhor Jesus Cristo, e quando alguém impor as mãos sobre um doente e pedir a cura divina, ali está o Senhor Jesus
Jesus Cristo. E quando a igreja se une e clama, ali o Senhor Jesus Cristo também está, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma pertinência, a mesma contundência do testemunho apostólico está para nós também, porque Cristo vive em nós. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Senhor. Louvado é o Senhor Jesus. Jamais aceite, querido irmão, que o desafio à sua fé faça minguar a autoridade que Deus lhe deu, porque Deus lhe deu autoridade. Ele a deu por seu Espírito, para que sejamos as testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em Jerusalém, talvez alguém possa ter estado. Os apóstolos estiveram. Na Judeia, quem sabe algum abençoado irmão possa ter passeado. Talvez alguns aqui possam até mesmo ter visitado Samaria. Agora, se não é fato que todo crente possa ter ido até a Terra Santa e ter visto os lugares que foram palcos de tudo isso, a igreja do Senhor hoje está em todo lugar e nos confins da terra, como o próprio Cristo mandou, e não chegamos até lá sem a autoridade que Ele já nos deu no Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem pôr-se em pé por alguns instantes mais. Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo poder derramado em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que esta chama não se apague em nosso coração, que o Espírito Santo tenha a liberdade plena, total, para todo momento, em todo instante, Senhor, atuar através das nossas vidas, porque somos testemunhas, tais quais foram os apóstolos nossos irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, coloca em nós, Senhor, a convicção necessária, porque o poder tu já nos deste, e assim, ó Senhor, reveste-nos da graça e da autoridade para testemunharmos até a consumação de tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém.